A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema importante, um assunto importante, um evento importante na história. Para quem não sabe, nós estamos hoje no mês da Reforma, mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, nós iremos fazer mais um ano de cristianismo protestante, e eu gostaria de compartilhar com vocês um evento histórico importante que poucas pessoas falam, poucas pessoas têm ciência, mas que ela é de grande valor para nós. Ao homem nessa história que pouco é conhecido, mas que até hoje a marca do que ele realizou ainda tem nos afetado, ainda tem estado na história. E eu queria falar com vocês sobre as consequências de Gutenberg, ou as consequências da impressora de Gutenberg, de João Gutenberg. Mas antes disso, eu quero ler uma passagem breve de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Bom, eu vou voltar a dizer sobre essa passagem, mas é do conhecimento de alguns que a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, em grego. Em algumas partes ela foi escrita em aramaico. O Antigo Testamento ele foi escrito dentro da língua própria de seus autores, a língua hebraica. Já o Novo Testamento, devido a um período de 400 anos de silêncio de Deus, ou um período que teologicamente nós chamamos do silêncio de Deus, onde não houve nenhuma revelação por meio de profetas ou sacerdotes ou mensagens de Deus de uma forma, mas houve um período de 400 anos onde aconteceu muitas coisas ao longo da história. Caso você queira conhecer isso, caso queira conhecer esses eventos que aconteceram, eu recomendo para que vocês comprem, por exemplo, o livro do Paulo On, Deus Falou na Língua dos Homens, ou o livro de Norman Geisler, de Como a Bíblia Chegou até Nós. Eu recomendo esses livros para que vocês possam ter um conhecimento, para que vocês possam compreender um pouco do que aconteceu nesse período de 400 anos. Mas de Gênesis a Malaquias, a Bíblia foi escrita em hebraico, mas devido a alguns acontecimentos onde homens de fala grega dominaram o povo de Israel, dominaram os judeus e fizeram com que a sua própria língua fosse estabelecida dentre os povos que eles dominaram, fazendo com que eles fossem dependentes do povo ao qual eles foram dominados. Ou seja, eles dependiam de falar grego para poder fazer comércio, para poder dialogar com os políticos, para poder conversar com os soldados. Eles dependiam disso, e esse foi o meio pelo qual, por exemplo, Alexandre o Grande, ele se valeu para poder dominar os povos, fazendo com que eles dependessem da cultura e da língua para poderem se comunicar com ele, comunicar com o povo de fala grega. Então, por isso que o Novo Testamento ele é escrito em grego de maneira resumida. Então, um homem alemão chamado Johann Gutenberg, ou como alguns dizem, John Gutenberg ou Johannes Gutenberg, e foi o meio pelo qual Deus ele usou para que a palavra de Deus fosse restaurada para toda a humanidade. Johann Gutenberg, ele é um inventor alemão que construiu a primeira ou a segunda, mas a mais utilizada máquina impressora ou máquina de impressão manual.
Qual foi o propósito ou por que essa máquina foi levantada, por que ela foi construída? Porque desde o período bíblico, ou desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os materiais utilizados para fazer os registros, os mapas, os documentos, eles custavam muito dinheiro. Eles valiam muito dinheiro. Então, ele usou deste meio, fazendo uma máquina com chumbo, tinta, placas já escritas. Ele simplesmente copiava, injetava a tinta e saía no papel tudo escrito. Porque no período bíblico e antes período bíblico, até mesmo antes, os homens eles se valiam de escrever com um instrumento chamado cunha, que a escrita começou com os sumérios, um pedaço de madeira, como se fosse uma madeira chamada cunha, que eles registravam em argilas, esperavam a argila secar para que eles pudessem guardar. Só que a argila deteriorizava de acordo com o tempo e logo ela não valia mais. Também os pergaminhos e rolos de papiro, também eles eram muito trabalho, era muito trabalho para eles serem formados, para eles serem trabalhados. Era couro de animal seco, era plantas enroladas que precisavam secar, precisavam ser amassadas para poderem ficar todas juntas. Era muito trabalho, valia muito tempo, gastava muito tempo. E também para ser manual, gastava muito tempo de escrita, gastava muito tempo de cópia. Então às vezes demoravam meses para que alguns documentos, alguns livros, alguns mapas ficassem prontos. Só que Gutenberg ele se levantou para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. E isso aconteceu no ano de 1940, aproximadamente. 1440. Isso aconteceu no ano de 1440. Os monges, eles copiavam. Os escribas, como nós lemos nas nossas Bíblias, os escribas eram homens que registravam os decretos dos reis, as palavras dos sacerdotes, as palavras dos profetas, eram os escribas. E havia os copistas que copiavam aquilo que os escribas haviam escrito. Só que tudo isso demandava tempo. Só que 1440, a máquina de impressora foi construída e foi levantada, causando grande impacto em toda a Europa e chegando até nós, até hoje. As Bíblias começaram a ser impressas, ou seja, a palavra de Deus começou a crescer em volume, em livros. E pessoas começaram a adquirir, porque já não era mais tanto material gasto, já não era tanto tempo gasto, ou seja, as Bíblias começaram a ficar mais baratas. Os livros, os mapas começaram a ficar mais baratos, fazendo com que pessoas tanto simples quanto pessoas mais ricas pudessem ter suas Bíblias em casa. Ou seja, um jovem poderia ter a Bíblia em casa, assim como uma mulher dona de casa poderia ter uma Bíblia em casa. Ou seja, a devoção no lar foi restaurada, a devoção em casa foi restaurada através de João Gutenberg. E o conhecimento secular, ou seja, o conhecimento acadêmico, livros, filósofos, ou documento de filósofos, documento de cientistas, documentos poéticos, começaram também a ser impressos e começaram a ser espalhados ao redor de todo mundo, fazendo com que as pessoas tivessem capacidade melhor, eficiência em ler e em escrever, coisa que não tinha antes da máquina de impressora de João Gutenberg ter sido inventada. E isso é maravilhoso, porque a máquina de impressora, ou a impressora de João Gutenberg, não teve apenas um alcance intelectual, apenas um alcance aqui,
mas a espiritualidade cristã bíblica foi restaurada. O que acontecia com as deturpações que aconteciam com a Igreja Católica Romana na época começou a ser quebrada, começou a ser questionada quando a Bíblia passou a estar na mão do povo. O povo começou a pensar, o povo começou a raciocinar, porque agora eles tinham a Bíblia em suas mãos. A espiritualidade bíblica e a comissão de Jesus Cristo aos discípulos, conforme em Mateus, sobre ir e pregar o Evangelho, ou conforme está em Marcos, sobre ir e pregar o Evangelho, ela foi restaurada, porque agora havia uma compreensão bíblica, havia uma compreensão da palavra de Deus. Ou seja, assim eles foram capacitados a compartilhar e a pregar a mensagem de Deus. A espiritualidade cristã, a mensagem de Deus, começou a ser propagada, porque um homem se levantou e inventou a máquina, a impressora manual de João Gutenberg. Através disso, nós conhecemos que Deus nos ama em Cristo Jesus. Através dessa invenção deste homem, nós sabemos que há um reino que nos espera, há um rei que nos ama. Através disso nós sabemos que temos pecado, que somos injustos, que só há um justo intercessor que nos protege, que nos livra de todo mal. Esse é Jesus de Nazaré, a qual nós conseguimos ler em nossas Bíblias traduzidas para o português, assim como há muitos homens na China que conseguem entender em chinês. Por causa de um homem que se levantou, a mensagem de Deus está propagada ao redor de toda a terra, em variados idiomas, para a glória de Deus. Se este vídeo foi edificante para a sua vida, peço que você curta, peço que você deixe o seu comentário aí embaixo, o que você mais gostou, se você sabia disso, se você não sabia, se você deseja mais vídeos dessa forma, com mais história acerca da igreja, história acerca da Bíblia. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o que você achou deste conteúdo. Se foi uma bênção para a sua vida, peço que compartilhe com alguém que você acredita que precisa conhecer acerca deste homem, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.